Nós estamos nessa caminhada já há algumas semanas, onde nós estamos falando sobre os últimos dias, e eu gostaria que você participasse do fundo do seu coração, abrisse a sua alma, para que o Espírito Santo de Deus falasse contigo. Segunda carta que o apóstolo Pedro escreveu, capítulo 3, e diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Mas o dia do Senhor virá, como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém? Podemos assentar. Amados, nós temos uma oportunidade hoje de falarmos sobre o grande dia do Senhor. Aqui eu sinto, até tenho um pouco de facilidade de falar sobre este texto, porque Pedro não fala nada de novo. Pedro, ele está lembrando a nós todos da volta do Senhor, da segunda vinda de Cristo. Ele não está trazendo nada do que a gente já não deveria se lembrar todos os dias. Ele está apenas lembrando o Evangelho. Pedro aqui, ele está trazendo talvez a doutrina mais gloriosa que a igreja de Cristo vive na terra. Qual é a doutrina gloriosa que Deus deu para nós como igreja? A volta do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda dele. E quando nós paramos para pensar sobre a segunda vinda, é a nossa recompensa, é a glória poderosa da igreja sendo arrebatada,
É aquele momento em que nós confirmamos a nossa passagem disto que vivemos para a eternidade. A segunda vinda de Cristo para nós é aquilo que consuma tudo aquilo que nós buscamos em fé. E diria o seguinte a vocês, olha que interessante, se nós pregássemos isso todos os cultos, lembrando você, Maranata, ora vem Senhor Jesus, seria o ideal, porque é para isso que nós estamos aqui, esperando a segunda vinda de Cristo, a confirmação, a consumação de tudo. Pedro lembra disso, lembra do grande dia do Senhor. E aí quando nós paramos para estudar isso, nós vamos entender algumas coisas que as pessoas elas esquecem. A Bíblia, ela de Gênesis, Apocalipse, ela é uma continuidade. Os profetas, o versículo 2 ele fala, lembrai das palavras primeiramente ditas pelos santos profetas, depois pelo Senhor e Salvador, depois pelos apóstolos, pelos discípulos e por todos aqueles que têm pregado até hoje. Lembrem-se dessas palavras, lembrem-se da segunda vinda de Cristo, porque a segunda vinda de Cristo baliza a sua vida, baliza a minha vida. E nós estamos nesse caminho já há algumas semanas, e Deus está despertando em nós algo que precisa ser despertado. E sabe o que é? Voltar a viver a simplicidade do Evangelho. Voltar a buscar Deus todos os dias, com uma ansiedade maluca. Ah, pastor, mas a ansiedade faz mal. Mas eu não estou falando dessa, vou falar de uma que esse texto nos ensina, que é uma expectativa santa. É uma expectativa que gera a você a vontade de estar buscando Deus todos os dias. E por que então Pedro está lançando esse fundamento? Pedro já está velho aqui, está bem velhinho. Se nós olharmos lá no primeiro capítulo dessa mesma segunda carta, no verso 12, e se você assim quiser me acompanhar, capítulo 1, verso 12, ele diz algo tão lindo, tão maravilhoso aqui, e Pedro era meio chocrão. Você vê que ele reconhece que Paulo fala melhor que ele, que Paulo tinha um conhecimento maior, e que às vezes as pessoas mais simples não tinham como conhecer essa sabedoria, entender a sabedoria de Paulo, mas Pedro foi muito usado. E aí nesse verso 12 em diante ele diz assim, pelo que não deixarei de exortar-vos, sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade, e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado, mas também eu procurarei em toda ocasião, que depois da minha morte tenhais lembranças dessas coisas. O que Pedro está falando? Ele está falando que este tabernáculo, nós somos o tabernáculo, nós somos o templo do Senhor Jesus Cristo, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, glória a Deus por isso. Este tabernáculo aqui na terra vai passar, só que ele queria deixar fundamentado na mente das pessoas, olha, preste atenção, vocês já sabem destas coisas, ou você não sabe da segunda volta de Cristo? Você não sabe da segunda vinda de Cristo? Sabe, não sabe? Sabe. Só que ele está querendo dizer o seguinte, olha, prestem atenção, não se esqueçam das coisas que já foram faladas, não se esqueçam da palavra de Deus, não se esqueçam disso, sabe por quê? Porque nós como humanos temos uma memória curta, ou não é? Sim ou não? Ô memória curta que nós temos, como a gente esquece das coisas rapidamente, e a gente esquece assim, até das mais importantes. A gente esquece das coisas que valiam a pena na nossa vida, que foram valiosas, que nos marcaram e que nos fizeram estar firmes até hoje aqui. A gente esquece, porque a nossa memória é curta. E muito curta. Só que eu quero te lembrar hoje que Deus te amou primeiro, para que você possa ter salvação, mas para que você possa passar pela segunda vinda de Cristo. E quando você para ler esse texto aqui, eu quero percorrer com você, deixe sua Bíblia aberta,
nesse capítulo tão fabuloso de 2 Pedro, esse capítulo 3, ele vai nos ensinar muitas coisas hoje. Eu quero ler junto com você, eu quero destrinchar junto com você, eu quero mostrar de forma expositiva o que ele fala. Porque a verdade é o seguinte, amados, seria bom que nós lêssemos ele sempre, para estarmos preparados para a volta do Senhor. A primeira coisa que ele nos ensina é que os falsos mestres estão atacando a igreja. O verso 3 a 5 diz isso, olha só. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Amados, preste atenção. O falso mestre, o escarnecedor, ele não consegue demonstrar seriedade ou ponto de fator que possa te convencer, se você estiver na presença de Deus, se você estiver sensível ao Espírito Santo, se você não entender claramente que a palavra de Deus faz com que você seja transformado ao ponto de não reconhecer essas coisas erradas. O falso mestre, esse enganador, ele não tem vida santa, ele não produz frutos, ele não consegue convencer você por si só, porque ele vai tentar te enganar. Porque quem te convence é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo não está no falso mestre, ele não vai conseguir fazer com que você entre na onda dele, a não ser que você esteja perdido, a não ser que você esteja se afastando de Deus, a não ser que você entre na onda, numa seita, numa heresia, porque quem prega heresia, vive heresia. E sabem de uma coisa, amados? Eles criam suas próprias teologias. E sabe por que eles criam suas próprias teologias? Eles criam suas próprias teologias para justificar suas vidas, seus ganhos, suas vontades, seus desejos. Eles criam isso para poder crescer suas igrejas, para crescer suas seitas. É sério o que Pedro está falando. E aí, se a gente não prestar atenção, a gente fica olhando assim, puxa, mas por que é que tais seitas crescem mais do que a nossa igreja, por exemplo? Vou falar duas coisas que eu acho fundamental nessa história. Primeiro, que essas igrejas, essas seitas, elas não têm necessidade de novo nascimento. Segundo, elas não pregam arrependimento de pecado. Quer dizer, não vivem em santidade ou não buscam viver em santidade. O novo nascimento é importante para qualquer cristão, é aquele que deixa a velha criatura para uma nova criatura, uma criatura transformada. O arrependimento do pecado é o dia a dia da sua vida, buscando a Deus e falando, Senhor, eu errei, pequei, falhei, me perdoa, porque está sensível ao Espírito Santo. Os falsos mestres propõem o seguinte a você, tudo pode, fique à vontade. Mas eu quero dizer uma coisa para você, como o apóstolo Paulo diz, tudo é lícito, mas nem tudo é possível. E por que nem tudo é possível? Porque, amado, quando nós paramos para entender isso, nós vamos ver que a nossa vida precisa ser consertada a cada dia. Sabe, amados, eu conversava pouquinha coisa ali com a pastora Carol ali em cima, a gente estava lembrando dos nossos passados, né? Ela do passado dela, quando ela casou em 2006, em 2006 quando eles casaram, eu estava realizando um congresso de jovens em Sumaré, e eu vi tantos jovens sendo assim, libertos, né? Eu lembro que no último dia, interessante isso, né? Congresso de jovens da igreja, no último dia do congresso, sexta, sábado e domingo, um pastor pregando, na última ministração, terminava meio-dia, eram umas 11h40, 11h50, esse pastor fala assim, olha irmãos, Deus está falando para mim, que tem jovens aqui, que não largaram os seus vícios, não largaram seus pecados, continuam levando eles dentro da igreja,
duras palavras. Eu falei assim, não pode ser. Não pode ser. Passamos um final de semana inteiro, sexta, sábado, domingo, sexta e sábado, foi algo maluco. Parecia que Deus estava lá dentro, descendo, tocando pessoalmente na vida das pessoas. Se você está com alguma coisa aí, traga aqui à frente. Amados, saíram jovens correndo no meio dos corredores, levando droga, cigarro, camisinhas. E aí eu parei e falei, Senhor, o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo, amados? É que a facilidade para certas coisas tem feito com que as pessoas venham para a igreja e criem as suas próprias igrejas. E conforme as suas próprias igrejas, a minha igreja tem que ser desse formatinho aqui. É desse jeito que ela tem que ser da minha vontade, tem que ser dos meus desejos, do que eu quero que seja a igreja para mim. Eu quero esse Deus dessa maneira, eu quero esse Deus praticando isso que eu quero que seja praticado, e é isso que os falsos mestres ensinam. Quando a palavra de Deus diz, venha como está, é para você vir mesmo como você está, perdido, arrebentado, destruído, viciado, no pecado, na rotina maldita. Venha como está. Por quê? Porque você vai nascer de novo, você vai se arrepender, e Deus vai mudar a história da sua vida. Mas precisa mudar a história da sua vida. E sabe o que esses falsos mestres diziam? Eles diziam, olha, essa palavra de Deus para a vida de vocês é mentira, porque vocês estão pregando a segunda vinda de Cristo desde o momento em que Cristo subiu aos céus, e até agora nada. Olha quanto tempo faz, até agora ele não voltou. Você já está velhinho, Pedro, e aí, como é que fica? E Pedro claramente diz, eu faço parte de uma geração, que na minha geração eu tenho que esperar a segunda vinda de Cristo. Eu faço parte de uma geração hoje, que na minha geração eu tenho que esperar a segunda vinda de Cristo. Como Paulo na geração dele, esperou a segunda vinda de Cristo. E nós temos que esperar a segunda vinda de Cristo. Sabe por quê, meus amados? As pessoas se esquecem do assunto da segunda vinda de Cristo. Há quanto tempo nós não falamos da segunda vinda de Cristo na igreja? Vamos ser sinceros. Hein? Você lembra, André? Toninho é novo, né? Então não dá para falar. Mas vou perguntar para você, Toninho. Você vem na igreja há quanto tempo? 6 anos, né? Não, mas aqui. Aqui um mês. Só um mês? Acho que mais já, né? Uns 2 meses já? Não. Não é tudo isso, não? Certeza? Você pegou o nhoque? O segundo? Então, quase 2 meses. Nesses 2 meses você ouviu falar da segunda vinda de Cristo? Sério? É mesmo? Eu estou falando? Estou ficando doidão, é? Não, é que eu estou pregando para chegar na segunda vinda de Cristo, né? Tá, vai, vou falar antes desses dias, então. Antes desses dias eu não tenho falado. A gente já falou muito assunto aqui, ou não? De quarta, de sexta, de domingo de manhã, de domingo à tarde, mas a segunda vinda de Cristo, explicada, não. Por quê? Porque a gente se esquece rapidamente que o plano de Deus para a nossa vida é a segunda volta de Cristo. Porque lá se confirma a eternidade sobre a tua vida e sobre a minha vida. E aí a gente vê os falsos mestres, os falsos profetas hoje, dizendo o seguinte: venha para a igreja para você ser abençoado. Ô perturbado, você já é abençoado porque Cristo está em você. Vou repetir. Você já é abençoado porque Cristo está em você.
E se Cristo está em você, a bênção de Deus já habita em você. Eu não tenho a necessidade de buscar as bênçãos, como as pessoas estão ensinando hoje, e ensinam de forma maldita, de uma forma que não é agradável. E olha, Pedro vai explicando, vocês estão preocupados, não é? Vocês estão questionando a palavra de Deus, vocês estão dizendo que a palavra de Deus é mentirosa, que desde a criação as coisas continuam a mesma. Pedro vem e rebate os falsos mestres. O que Pedro fala? Pedro diz, já houve juízo nessa terra, já houve juízo nessa terra. Preste atenção, versículo 5, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que já foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens e dos ímpios. Amados, preste atenção a uma coisa. Quando Noé começou a montar lá a arca, todo mundo chamou ele de louco. Não, mas Noé, não chove. Como é que você está montando uma arca? Da onde você tirou essa ideia? Não foi assim, de um dia para outro, que a arca ficou pronta. Aí, eu fico imaginando, os caras falando assim, mas olha, você é louco, Noé. Deus fala uma coisa para você, e você acredita, será que é Deus mesmo? Por quê? Porque é isso que os enganadores querem que a gente acredite, que Deus não fala conosco, que Deus não diz as coisas para que nós possamos viver nessa terra. E eu quero dizer para você que Deus está falando conosco. Como? Se eu ler esta palavra com você, é Deus falando contigo. E Ele disse claramente, olha, como uma vez já aconteceu, eu já trouxe juízo, Deus já trouxe juízo pela água, os céus e a terra mudaram. Pedro está dizendo isso, tudo foi mudado pela água, já houve juízo. Não é a mesma coisa desde a criação, não. Desde a criação até Noé é uma coisa, de Noé até aqui onde nós estamos vivendo é outra completamente diferente. E está dizendo claramente, houve um juízo. E quando a porta da arca foi fechada, e ela foi fechada por dentro, ninguém conseguiu entrar mais. Eu quero dizer uma coisa para você, quando a porta se fechar, ela será fechada por dentro, e você vai ficar do lado de fora? Porque a porta vai fechar. E aí? E aí ele continua nos mostrando, no verso 7, que haverá um juízo futuro. E esse verso 7, ele não é fácil, amados. Preste atenção. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Quer dizer que a terra vai terminar como? Como fogo. E não é só terra não, amados, é céus e terra. E aí, o que eu quero te mostrar com isso? Eu quero te mostrar que eles queriam fazer com que as pessoas negassem a palavra de Deus. Eu não quero que você negue nunca a palavra de Deus, porque é pela palavra de Deus que o mundo foi criado, é pela palavra de Deus que o homem foi criado, é pela palavra de Deus que Jesus veio à terra, é pela palavra de Deus que houve salvação, é pela palavra de Deus que há eternidade, é pela palavra de Deus sim que haverá juízo. Eu não quero passar pelo juízo, eu não quero que você passe pelo juízo. E Pedro continua mostrando a eles sobre a segunda vinda de Cristo. Agora eu te pergunto, por que Jesus não voltou ainda então?
Porque não está na hora. Mas, Fernando, não está na hora? E as coisas que estão acontecendo no mundo já não são sinais da sua volta? Está chegando? Está chegando. Eu acredito que Jesus vai bater. Porque, sabe, amados, olha o verso 8, o que ele diz. Meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Amados, quantos já não morreram esperando a segunda vinda de Cristo? Desde Jesus até agora, aqueles que esperaram, morreram, ansiando, com ansiedade, a segunda volta de Cristo. Sabe, amados, a gente precisa aprender uma coisa. Nós não podemos colocar Deus nos nossos parâmetros. O meu parâmetro é o parâmetro Cronos, do relógio, da hora, do minuto, do segundo. Só que o parâmetro de Deus é a eternidade. Deus é eterno. Ele é o nosso eterno. E se Ele é eterno, eu queria explicar isso para você. Se você diminuir 1000 anos da eternidade, quanto sobra da eternidade? Eternidade. Se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto sobra da eternidade? Eternidade. E 1 bilhão de anos? Eternidade. Não dá para a gente colocar os mesmos parâmetros de Deus em nós e nós nele, porque Ele é fora do tempo, Ele é atemporal, Ele não é regido por nós, e nem por aquilo que nós acreditamos, Ele é regido por aquilo que Ele quer, na hora dele, como Ele deseja. E por que que Ele não voltou ainda, amados? Sabe por quê? Porque no verso 9 ele diz que Ele não quer perder ninguém. Ele é compassivo, Ele é amoroso, Ele luta para que você e eu, até o último segundo da nossa vida, possamos ser salvos. Ele luta por você, Ele luta por mim, Ele luta para que nós possamos estar aqui hoje, podendo ouvir a sua palavra e dizer: Senhor Jesus, eu estou pronto para passar pelo arrebatamento, eu estou pronto para a segunda vinda de Cristo, aleluia. Você está pronto? Será? Será que nós estamos realmente prontos? Porque Deus não quer perder ninguém. Só que a gente se perde, não é? A gente se perde no nosso jeito de ser, a gente se perde na nossa casa, a gente se perde no meio do pecado, a gente se perde no meio das coisas, a gente se perde olhando para as pessoas dentro da igreja, a gente se perde na rua. Mas Deus, no verso 9, Ele diz tão claramente, tão amoroso: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Eu quero dizer que se você se arrepender, o Senhor está ao teu aguardo, o Senhor está pronto para te receber. Ele é paciente, Ele é compassivo, Ele é perdoador. Então como vai ser a segunda vinda? Como é que será a segunda vinda de Cristo? É isso que nós estamos falando hoje. Primeiro eu quero que você saiba que a segunda vinda de Cristo, ela será pessoal. Ela não será aqui, ó. Deus chega lá, manda Jesus, aí falou: pessoal da Deus é a palavra, número 1, Caroline apenas, não, 2, e por aí vai. Não, é pessoal, não vai chamar por grupo, vai chamar você pelo nome.
Segunda coisa que você precisa entender: não será num dia óbvio. O que pode ser um dia óbvio? Está lá o Trump da vida, e ele diz o seguinte: vou apertar o botão vermelho aqui e vou mandar uma bomba atômica lá para a Coreia do Norte, para a China. A China vai mandar uma bomba para o lado dos Estados Unidos. Isso parece um dia óbvio. O mundo vai acabar em fogo. Parece óbvio, não parece? Não será num dia óbvio. Sabe como é que vai ser a segunda vinda de Cristo? Provavelmente numa segunda de manhã. Você vai levantar-se, vai tomar seu café, vai pegar o trânsito de São Paulo, vai sair lá do Imirim e vai lá para Vila Mariana, na 23 de maio, lotada. E aí troca a trombeta. Eu não vou tocar de novo, porque o Natan fica tirando sarro que eu toco a trombeta. Mas ele vai trocar a trombeta. E aí, chama o André, chama a Carol, a Cida, vai ou não? Tem certeza? Ó. A Cida vai estar aqui, descendo a rua do oratório com pãozinho de mel, de leite, doce de leite ali. Aí vai estar um indivíduo comprando, quanto é? R$6, na hora que ele for entregar os R$6, cadê a Cida? Onde está a Cida? Só cai os pãezinhos. Puf. Talvez se ele for muito perturbado, fale, glória a Deus, ganhei pãozinho. E aí nós olhamos para o verso 10 e ele diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Ele virá como ladrão de noite. Vocês já viram algum ladrão mandando telegrama, vou te roubar amanhã? Alguém já viu isso? Alguém? Alguém viu algum ladrão avisando você ou te ligando, estou indo te roubar? A segunda vinda de Cristo será assim. E para mim será num dia normal das nossas vidas. Talvez estejamos na igreja. Só que aqui, a essa hora, às 7 horas, é 7 horas da manhã no Japão. Talvez estejam pessoas dormindo lá. Porque lá já é segunda-feira. Será um dia normal. E aí, por que eu estou falando isso, amados? Porque a gente precisa estar preparado. Eu e você precisamos estar preparados. Uma vez perguntaram a John Wesley: John Wesley, o que você gostaria de estar fazendo na segunda vinda de Cristo? E ele disse: eu gostaria de estar fazendo o que eu faço hoje, preparado para a segunda vinda de Cristo. Será que você e eu estamos preparados para a segunda vinda de Cristo? Será que quando nós sairmos daqui nessa noite, nós não vamos tentar realizar os nossos desejos carnais e as nossas vontades? E aí? Pode ser que seja hoje. Porque a minha geração, a sua geração, que é a nossa geração, precisa estar preparado o tempo todo. É toda hora, é todo minuto. É por isso que eu falo que a igreja precisa pregar e ser lembrada da segunda vinda de Cristo todos os dias. É por isso que eu falo que nós temos que falar de Jesus para as pessoas todos os dias. É por isso que eu falo que a gente tem que chegar no final do culto e falar assim: alguém quer aceitar Jesus? Alguém quer ter Jesus no seu coração? Por favor, entregue a sua vida a Cristo, porque você precisa estar preparado. A segunda vinda de Cristo está perto, amados. E aí, pergunta para a pessoa do seu lado: você está preparado? Ele virá como ladrão de noite, ele não avisará a você, meu amado. Por isso que eu me preocupo com as pessoas que eu conheço, que eu amo, que ainda não têm Cristo. E o que vai acontecer então na segunda vinda de Cristo? Dos versos 7 ao verso 12, nós vamos ver aí coisas que são estrondosas. Mas eu vou me atentar só um pouquinho nesse verso 10, na segunda parte.
no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Amados, preste atenção. Se você pensa que é só esta terra e esse céu que vão passar, eu quero dizer que é o cosmos que passará. Porque a Bíblia diz que por causa do pecado, a natureza, a terra, geme. É o universo, é a palavra de Deus que criou o universo, a mesma palavra, a mesma ação de Deus, quer que tudo seja purificado, para que nós possamos viver novos céus e nova terra. Por isso ele diz claramente aqui, olha como é duro isso, e os elementos, tudo, o cosmos, ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Quer dizer isso? Quer dizer que o templo de Salomão será queimado. Quer dizer que o prédio da Rua do Oratório, 1684, será queimado. Quer dizer que a Câmara de Vereadores será queimada. Brasília será queimada. Podia ser logo. Brasília será queimada. As pirâmides do Egito serão queimadas. Toda a terra, toda a construção, tudo será queimado. Sabe por quê? Porque haverá a purificação completa de Deus, para que novos céus e nova terra aconteçam. Para que eu e você possamos viver na cidade maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Duro. Pedro é o que fala com mais detalhes sobre a segunda vinda. É o mais chulo de todos os apóstolos, mas é o que mais fala com detalhes aquilo que nós precisamos entender e que está para acontecer. Olha bem o que diz, o verso 11 e 12. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus e o fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Deus é justo. Habitará quem em nova terra e novo céu? Aqueles que estiverem preparados. Eu quero estar preparado, e eu quero que você esteja preparado. Porque sabe, meu amado, olhando para isso, sabe o que eu aprendo? Que o teto do universo vai cair. O teto do universo vai cair. Tudo vai ser destruído. Por isso, nós precisamos estar preparados, parar com essa vida mundana, relaxada. Porque sabe o que acontece, meu amado? Eu fico olhando para isso aqui, quando a gente vê no verso 12, ele dizendo assim, olha, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Ele está dizendo para mim e para você, preste atenção. E é isso que eu estava começando a falar lá no começo, sobre uma ansiedade, uma expectativa santa. Algo que nós precisamos estar com vontade. Eu quero muito que o Senhor volte. Sabe, amados, na ceia que desde pequeno eu fazia parte, nós terminávamos a ceia e nós cantávamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, e o Cordeiro prometido voltará, sim voltará, oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Né? Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Louco! Paramos de fazer isso. A ceia terminava e a gente cantava Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas a gente canta o que agora? Canta qualquer coisa. Não estou dizendo que não é bom, amados, amém?
Estou ensinando a vocês que está na hora da gente voltar a fazer coisa que é importante, coisa que é essencial. Bíblia. Hoje é tudo na igreja. Hoje é coaching na igreja. Hoje é teologia da prosperidade na igreja. Hoje é satisfazer o seu desejo, a sua vontade. Hoje é fazer com que você entre aqui. Ai, que gostoso foi o culto! Ai, que lindo! Ah, o Paulo cantou bem! E daí que o Paulo cantou bem? Você foi tocado pelo Espírito? Se você não foi tocado pelo Espírito, não adiantou nada. Se você não foi tocado pelo Espírito e não foi transformado, bolufas! Ah, mas ninguém entra na igreja e sai sem ser tocado pelo Espírito Santo. Entra sim e sai sem ser tocado, porque tem muita gente que entra na igreja com segundas intenções, e quando entra com segundas intenções, não está preparado para a segunda vinda de Cristo. Eu quero te preparar para a segunda vinda de Cristo. Eu estou pregando isso para que você entenda. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Olha para trás. Se tem coisa errada, se arrependa. Se arrependa! Ah, pastor, mas tem tanta coisa que eu preciso fazer. Então preste atenção. Vocês já ouviram falar de Winston Churchill? Já, Diego? Nunca ouviu? Então eu vou te explicar. Churchill foi um dos caras que ajudou a acabar com a Segunda Guerra Mundial. Se não fosse ele, não existiria o dia D do fim da guerra com Hitler. E sabe o que Churchill falou? Que em seu país, as coisas, olha, na década de 40 isso, que as coisas no seu país começaram a piorar por um motivo, porque os pregadores pararam de pregar céu e inferno. Há quanto tempo você não ouve falar céu e inferno nas pregações? Inferno principalmente. Ah, mas pastor, eu tenho que ficar pregando no inferno? Amados, sim. E sabe por que a gente tem que falar isso? Porque as pessoas precisam ter medo do inferno, mas precisam ter o prazer no céu. Porque as pessoas precisam entender que se ela não tiver o medo do inferno, elas não vão ser prazerosas no céu. Amado, se você continuar no pecado, se você continuar no erro, você vai para o inferno. Ah, o inferno existe, existe. O diabo existe, existe. E uma das coisas que tem se pregado ultimamente é que certas coisas não existem. Essa é uma daquelas que existem. Para de querer glória aqui na terra, meu amado. Você precisa querer a glória dos céus na sua vida. E a glória dos céus é você ser salvo, você ser liberto, você estar lavado e remido pelo sangue de Jesus, para que a segunda vinda de Cristo seja real na sua vida. Se arrependa. Maranata, a hora vem o Senhor Jesus. Quando eu entendo isso, eu entendo uma outra coisa que ele diz nesse mesmo versículo. Versículo 12, ele começa dizendo o seguinte: aguardando. Ele fala que você tem que ter a ansiedade, uma expectativa boa da volta do Senhor. E a segunda coisa que ele quer dizer para você, ele fala o seguinte: apressando-vos para a vinda do dia do Senhor. Interessante que Pedro, ele dá um toque aqui para nós, que nós vamos pegar essa dica lá com o Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos, quando ele fala que nós temos que pregar o Evangelho para todas as nações. A gente consegue apressar a segunda vinda de Cristo quando nós pregamos para as pessoas, quando nós pregamos para todo mundo. E aí eu lhe pergunto: você tem pregado o Evangelho? Em tempo e fora de tempo? Ah, pastor, mas lá onde eu trabalho eu não posso ficar pregando. Não. Primeiro que você prega com a sua vida. A maior pregação que existe é a sua vida. Você tem uma vida boa? Correta diante de Deus? Ou você é o tipo da pessoa que as pessoas olham para você: esse daí é um crente? Pergunta para a pessoa do seu lado assim: você é crente? Eu sou crente. Sou mesmo, sou crente em Cristo. Mas hoje a gente faz de tudo um pouco, não é não? Para salvar a nossa pele, a gente faz de tudo um pouco.
Amado, seja fiel a Deus, e Deus será fiel contigo. Isso é real. Para. E você precisa entender que nós podemos apressar isso. Jesus nos dá essa pista. Ele fala, pregue em tempo e fora de tempo. Estou caminhando para o fim. Falta só a metade da mensagem. Ele diz, no verso 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, em que habita a justiça. Justiça. Amados, Deus é justo. Se você ficar firme na promessa, a segunda vinda de Cristo, Deus já te trouxe salvação. Deus já te trouxe salvação. E aí eu queria terminar essa mensagem hoje, trazendo as aplicações que Pedro pode nos dar, através dessa mensagem. E não são muitas não, eu quero só dizer três aplicações que Pedro nos dá. Verso 14, ele diz assim, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. Amados, o que ele quer dizer aqui é que a gente tem que ser empenhado. Você tem que se empenhar. Você tem que ter o coração totalmente completo na verdade, viver a verdade. Não existe esse negócio de meio termo para mim não, viu, amado? Você está em Cristo ou não está? Você está em Deus ou não está? Hoje você está em Deus, amanhã você não está, porque amanhã é segunda-feira, porque é terça. Eu só vou estar em Deus quando tiver culto na quarta. Você tem que estar empenhado 100%. Você tem que estar empenhado 110%. Pastor, e aí? Como é que faz? Se empenhe. Busque a Deus. Aliás, a Bíblia diz o seguinte, busque enquanto ainda pode se achar. Porque vai ter a hora que não vai poder achar mais. Que vai chegar o fim. E aí não adianta nada para você, nem para mim. Se empenhe. Diga para a pessoa do seu lado, você precisa se empenhar. Nem? Para de ser superficial, amados. Sabe o que quer dizer parar de ser superficial? É viver nesse marasmo. É que nem eu estava aqui na adoração, eu não fiquei olhando para ninguém não. Eu estava aqui, eu e Deus, Deus e eu. E eu sentindo a presença de Deus. Mas eu tenho certeza que teve gente aqui que estava no momento da adoração, não estava nem aí para adorar a Deus. Isso é sério. Isso é muito sério. Se você não está nem aí para adorar a Deus, porque você fica olhando para tudo e para todos, está muito sério. Interessante que ontem eu fui lá na Meca. Não tem a Meca dos muçulmanos? Tem, não tem? Lá onde eles têm que ir todo ano, uma vez por ano, em Meca, adorar o Alá, Maomé. Eu fui na nossa Meca aqui de São Paulo, que é a Conde de Sarzedas. Fui eu e o João. E aí eu cheguei lá, e tem uma loja que a gente descobriu que dá para comprar livro, Bíblia, mais barato e tal. E aí eu estava lá com o João vendo, eu parei para analisar. Hoje a gente tem mais ou menos umas 30 Bíblias de estudo, você já viu? Eu tenho essa aqui que é de estudo pentecostal, eu tenho a hebraico grego, não vou nem falar de hebraico, pelo amor de Deus, cara. Tem hebraico grego, tem Bíblia Shed, Bíblia do apóstolo, Bíblia da apostoliza, Bíblia da feiticeira, não, da feiticeira não, Bíblia Bíblia da mulher, Bíblia do homem, tem Bíblia para tudo quanto é tipo de estudo, não tem? Mas eu nunca vi uma igreja tão analfabeta da palavra de Deus como eu vejo hoje. Porque ela não lê a Bíblia. Não adianta comprar a Bíblia, ai que bonita, olha a Bíblia que linda, maravilhosa, mas não lê. Não lê os estudos, não se preocupa, não faz nada, é um analfabeto espiritual, come o que o pastor está falando. E aí eu quero te explicar uma coisa, meu amado, preste bastante atenção. O Davi gosta muito dele, Spurgeon. Já ouviu falar de Spurgeon, Davi? Foi um dos maiores pregadores da face da terra. Sabe o que ele diz? Ele diz uma coisa que eu parei para prestar atenção. Diz o seguinte, que quando um pastor
expõe a palavra, é o próprio Deus falando. Nossa, ele colocou o pastor lá em cima. Não colocou o pastor lá em cima. Ele está falando sobre expor. É o que eu estou fazendo hoje. Eu e você estamos lendo versículo a versículo da palavra de Deus. Você está lendo junto comigo. É Deus falando com você. Quando isso acontece, eu quero que você entenda o seguinte: Deus não tem compromisso com a palavra que eu estou dando, mas Deus tem compromisso com a palavra dele. E quando Deus tem compromisso com a palavra dele muda a sua vida. E quando eu leio essa palavra, ela me transforma. Se você não entender isso, eu quero te explicar uma coisa. Olhe bem para mim o que eu vou dizer. Olhe bem para mim o que eu vou dizer. Que é a segunda coisa. Eu falei que a primeira é empenhar-se, a segunda é apegar-se à palavra de Deus. Apegue-se à palavra de Deus. Apegue-se à palavra de Deus. Porque é o seguinte: se o universo obedece à palavra de Deus, por que você se acha maior que o universo para desobedecer a Deus? Se o universo obedece à palavra de Deus, que diz o seguinte: haja luz e houve luz, haja separação e houve separação, aí você e eu, a gente se acha, quando Deus fala assim, não é melhor que faça, você vai lá e faz. Olha, a minha vontade é essa, aí você faz a sua vontade. Você acha bonito isso? Você acha legal você desobedecer a Deus? Você acha que isso é correto? Você acha que isso é certo? Amados, eu quero dizer uma coisa para você. Se apegue à palavra de Deus a partir de hoje. Nós estamos numa campanha, entramos numa campanha. Começa hoje, leia o Salmo 46 com a sua família, todos os dias. Leia o Salmo 46 com a sua família, todos os dias. Leia o Salmo 46 com a sua família, todos os dias. Por quê? Porque trará proteção sobre a sua casa, trará a bênção de Deus sobre a sua casa, porque você vai ler a palavra de Deus. A palavra de Deus nos liberta, a palavra de Deus nos transforma, a palavra de Deus nos leva em direção à segunda vinda de Cristo. Deus é a palavra, não é o nome dessa igreja? E é verdade, Deus é a palavra. E aí você fica aí, se achando melhor que o universo, e não quer nem obedecer a palavra de Deus. Deus está dizendo para mim e para você, obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. E o sacrifício aqui é sério, o sacrifício chama-se inferno. Fernando, você quer ir para o inferno? Não. Ó. Não. O cramunhão quer te pegar. Diabo, repreendido em nome de Jesus. Sai. Amém. Gabriela, você quer ir para o inferno? Hein, Gabriela? Você quer ir para o inferno? Não. Pergunta para a pessoa que está do seu lado se ela quer ir para o inferno. Quer ir para o inferno, Paulo? É? E aí, Toninho? Davi, você quer ir para o inferno? Tem certeza? E por que você não obedece sua mãe? Diego, quer ir para o inferno? Por que você não obedece a dona Ângela? Hein, Felipe? Está obedecendo o papai? Não está. Quem não obedece, ó. Parece brincadeira o que eu estou fazendo, não é? Não é não. Não obedece, o seu sacrifício é a sua vida no inferno. Eu quero ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Eu quero ver a segunda vinda de Cristo. E a última, para encerrar, olha só que bonito, hein? Estamos terminando, hein? Está cansado aí? A última orientação que eu vejo nesse texto, verso 17. Rejeite o engano. Ele fala o seguinte: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de quê?
pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Aqui Pedro está dizendo o seguinte: fica firme, tenha cuidado, não vá na onda dos outros, não vá na onda dessas coisas que acontecem por aí fora. Seja obediente ao amor de Deus. Deus te ama. Deus te ama demais, meu amado. E Ele está lutando para que você não se perca. Ele está lutando para que você esteja na segunda vinda de Cristo. Para que você diga hoje, quem sabe você vai dizer de coração: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só eu disse. Então, não se engane. Não se engane. Porque as pessoas não querem que você diga o que eu acabei de dizer. As pessoas não querem que a sua esposa diga isso, André. Que a sua filha não diga isso. É isso que você quer para eles? Então você vai dizer para eles: hoje nós vamos ler o Salmo 46. Você leu na sexta? Foi bênção? E ontem? Vai ler hoje. Amém? Até o dia 2 de agosto. E eu gosto de sinceridade. Deus também gosta, sabia? Mas quando eu digo Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, eu tenho certeza que Deus está falando comigo. Amém. No verso 18 ele encerra esse texto tão lindo dizendo: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Glória a Deus. Que lindo. Amados, crescei na graça de Cristo e no conhecimento da palavra. Porque graça sem conhecimento leva você para o misticismo. O que é o misticismo? É a aguinha com sal, que às vezes você pega lá e toma, ou põe atrás da porta. Essas campanhas malucas aí, campanha do tapete fumegante. Você nunca viu campanha do tapete fumegante? Tem. Já vi. Nada contra o que tinha aqui antes, pelo amor de Deus, amado. A gente sabe que aqui foi pautado na palavra. Amém? Mas a gente tem lá um monte de campanha. É muito velha. Não chegaram a pegar? Tá, você vê, Deus foi trabalhando. Ainda bem. Não, do tapete fumegante não. Tem outras campanhas lá, estou falando. As campanhas que nós sempre fizemos era das pessoas. Ah, bom. Ô Paulo, uma pergunta. Jesus vai voltar de noite, mas ele pode voltar de dia também? Qualquer hora. Não é só de noite, pode ser de dia. Pode ser no dia que você está cuidando das suas gatinhas. Levando no veterinário. Tá. É qualquer hora. Num dia comum. Então você tem que estar preparado. Por isso que a gente não pode pecar. Por isso que a gente não pode ficar errando. Por isso que a gente não pode falhar. Porque a gente acha que ele vai vir de madrugada para nós. Quando a gente lê isso aqui, a gente acha que ele está vindo de madrugada. Mentira! Ele pode vir a qualquer hora, até no dia que você está vendendo os seus pãezinhos. E aí? Como vai ser? Naquele dia que você está brigando lá na sua casa e você está chamando seu filho de capeta. Ô capeta, para! Aí você fica com o capeta para e seu filho vai embora.